Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para a gravação de um vídeo, de mais um capítulo dos nossos escritos, que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 29 da parte A, que traz o seguinte tema: um acordo entre as leis que deve ser quebrado e refeito para reajustar as bases. Esse capítulo ele tem 49 versículos. Versículo 1: no período do acordo entre as leis, fica fácil prosperar sem ser feito a base nos lares, mas trata-se de uma armadilha essa facilidade quando for manifestado a imparcialidade entre as leis. Versículos 2: a manifestação da imparcialidade entre as leis é um dispositivo que deve ser acionado para fortalecer e reajustar as bases original de cada uma delas, perante desvio de conduta normalmente procedente da parceria, com o intuito de perverter a origem das leis. Versículo 3: tendo em breve um sucesso financeiro em troca de tal procedimento, e quem não permanecer firme com a manifestação da imparcialidade, fica parcialmente excluído dessas leis, segundo a conduta básica desde as origens. Versículo 4: a cada reajuste entre as leis fortalece suas bases, e todos pouco a pouco vão entendendo, porque é necessário um preparo adequado para melhor se beneficiar nas boas coisas de Deus. Versículo 5: porque o desvio de conduta em troca de uma breve melhoria financeira, ficando bem mais claro não compensar, porque reduz o tempo de validade do recurso aos que insistem em crescer de maneira fácil, mas de forma inadequada. Versículo 6: o tempo do recurso adquirido de forma errada é reduzido por causa do fortalecimento das leis desde sua origem, e elas ficam mais fortes contra o desvio que o pervertem. E a parceria pouco a pouco vai se fortalecendo e aumenta o tempo que não é necessário o uso da imparcialidade entre as leis em acordo. Versículo 7: pois todos pouco a pouco vão sabendo como devem proceder corretamente e deixarem de buscar a maneira errada, para poder ter acesso às boas coisas do Senhor. Versículo 8: a imparcialidade entre as leis não permanece, apenas se manifesta em determinada ocasião, para reajustar a base das leis. Depois volta normalmente a parcialidade entre as leis, após ser firmado novo acordo. Versículo 9: no rompimento de um acordo, ele fica anulado, sendo necessário firmar outro acordo, depois de forem punidos os violadores da lei livre. Depois ainda terão de se posicionar de um lado de uma delas, porque elas, nesse período, estarão divididas. Versículo 10: o impasse criado no período do rompimento do acordo entre as leis veio proveniente da revelação da verdade ocultada no período que havia acordo, pois ficou possível a inexistência e o aumento de desvio de cada um das bases das leis. Versículo 11: desvio propositado para receber em troca facilidade e rapidez do crescimento nos negócios financeiros, tendo a função de impedir e dificultar a migração de pessoas da lei presa para a lei livre. Versículo 12: no impasse entre as leis, os desvios são divididos
entre bens e negócios e sua conduta infundada, porque ambos se uniram ilegalmente com o silêncio e a mentira, para agora com a verdade mas agora com a verdade foram achados como uma união ilegal e são divididos. Versículo 13. E ficam com a chance de se unirem ilegalmente com a verdade, passando ao lado do regime livre para acolher a conduta da lei livre, para seus bens e negócios ficarem unidos a vós pela lei, e ambos ficam legalizados. Versículo 14. A qual é fundamentado em que se projetou nos negócios, não firmado na origem básica das leis. E ambas divididas com o rompimento do acordo, elas não os justifica de uma para outra, atuando separada. Justifica quando atuam unidas. Versículo 15. Ao se quebrar um acordo, ainda havendo vontade de ambas as partes para fazer outro acordo, tudo que for achado ilegal pela lei livre terá que primeiro ser legalizado para fazer parte do novo acordo, uma medida necessária para esvaziar a concentração de desviado, atuando ilegalmente. Versículo 16. Os que se desviarem da conduta original das leis, não procedente da gerência regencial do regime fechado, para impedir e atrapalhar a migração de pessoas do seu regime para outro concorrente. Versículo 17. E a forma legal usada pelo regime livre, acerca da punição ao desvio de conduta, deve ser discordado pelo regime oposto. Isso atrapalhará um acordo com ele. Versículo 18. Porque os que se desviarem da conduta estão sendo pagos para defender o interesse das pessoas jurídicas que rege a lei do regime fechado e são usados para combater a lei mais justa que existe para defender o interesse das pessoas físicas. Versículo 19. Para eles não vos interessa periciar leis legítima e direito. Vos interessa sim é proteger o que é pago para fazer, seja meio legal ou ilegal. Contudo, fica legalizado pelo efeito da corrupção ativa. Versículo 20. A lei livre, no entanto, legaliza o que se pratica pela corruptibilidade e usa essa pureza para legalizar também na prática a parte corruptiva, mas sem violar os direitos legítimos e eternos, garantindo sim todos os direitos pela lei incorruptível e pela lei corruptível. Versículo 21. Com isso ela ganha poder de designar direito ou não aos que vivem um regime fechado e dá o direito e os dá direito referente ao procedimento legal apenas para legalizar direito apropriado, não para constituir direito contrário permanente. Versículo 22. Por tratar-se de um regime provisório, cheio de falhas e controvérsia, que deve ser usado para absolver e transferir direito, poder e riqueza juntamente com o progresso de migração de pessoas humanas. Versículo 23. Com o novo regime livre na ativa, o outro regime fechado, pouco a pouco, vai ficando sujeito a ele desde a sua base e origem, porque seus direitos constituídos são falsos e fabricados pela inteligência humana. Versículo 24. Ao contrário dos outros direitos dados pelo outro regime livre que são conquistados legitimamente, pelo cumprimento de obedecer a Deus, e garante direito de posse pela verdade verdadeira, não pelo silêncio ou a mentira. Versículo 25. E essa verdade tudo esclarece, desfazendo o poder gerado pelo sigilo, que oculta essas criações secretas, feitas para distorcer direito e mudar seu sentido original. Por isso desfaz o direito criado pela criatura e refaz pelo esclarecimento o direito dado pelo Criador às criaturas.
Versículo 26. Deixando estável quem tem posse por esse tipo de direito, iniciando a transferência de poder e firmeza a quem tem outro direito conquistado legitimamente do Criador. Versículo 27. O uso da verdade proporciona um impasse entre as leis, mas reajusta e fortalece a firmeza dessas bases, condicionando maior dependência do regime fechado a outro regime livre. E descontente, o regime fechado prefere o impasse para desviar-se do processo de dependência. Versículo 28. O processo de dependência do regime fechado ao outro livre inicia com a sequência de ser quebrado e fazer novos acordos com o impasse gerado com o uso da verdade. E essa verdade tem a característica própria do regime livre e vos fortalece no sentido financeiro e espiritual. E se for feito novos acordos após ser quebrado no sentido espiritual, haverá impasse. Versículo 29. E somente há fortalecimento da base no regime fechado com o uso da verdade, por sua própria característica que é livre. E se persistir o impasse, fazendo resistência à própria verdade, para preservar o sigilo e seu poder. Versículo 30. Porque a resistência à verdade é o impasse com o regime livre, e fortalece os laços que deixam mais presos os que vivem no regime fechado, pela força e imposição, pois a natureza humana é imprópria para naturalmente aceitar tal característica. Versículo 31. E a gente somente consegue apropriar-se a esse regime fechado se houver resistência à verdade, caso já esteja manifestado, e deixar de ser levado contra sua própria natureza e vontade. Versículo 32. A condição de deixar-vos dominar por uma característica imprópria à sua própria natureza, quando deveria nem ter o poder de permitir ou não, porém, ser obrigado a obedecer sem qualquer imposição. É uma autoridade conseguida por esta próximo da verdade, mesmo vos resistindo e vos rejeitando. Versículo 33. Por outro lado, quem rejeita a verdade, tendo sua própria natureza e característica, aceita verdadeiramente o mal pelo bem. Rejeita o Criador pela criatura, por isso que conseguir vem da criatura, para amaldiçoar quem Deus abençoou. E as bênçãos de Deus não permanecem para sempre, pois foram amaldiçoadas pelos homens. Versículo 34. Mas os que vivem o regime fechado, seguindo imparcialidade com outro regime livre, usa um recurso que adultera as interpretações do regime livre e consegue se manter muito bem com o impasse e ainda faz crescer os adúlteros pela adulteração. Versículo 35. Deixando comprometido e ineficiente a atuação do regime livre com o impasse, pois o melhor de sua própria riqueza foi tirado, para enriquecer os adúlteros. Quem enriquece seu viver de maneira errada, e da mesma forma empobrece quem fica contra. Versículo 36. Se de um lado o regime fechado consegue o meio de enriquecer e manter-se sempre de qualquer acordo com o outro regime livre que vos enriquece, especialmente para evitar sua dependência a ele com um possível acordo, sua base original fica comprometida com essa adulteração. Versículo 37. Gerando sistematicamente conflito e divisão entre grupos de pessoas sob regência da mesma lei. Pois por uma parte a lei foi enriquecida e por outra ela ficou muito mais pobre. Porque o acordo firmado entre as tais que vivem a mesma lei é contrariado pela interpretação adulterada e fazem violável perante o princípio básico da lei. Versículo 38. E pior de tudo é que não há acordo firmado com a lei que o fornece recurso. E essa lei é regida pela verdade, que denuncia outras práticas ilícitas além da adulteração. Versículo 39. Os que estão sendo beneficiados com o uso
uso ilegal das interpretações, tem apoio da gerência regencial da lei para adulterar e resistir à verdade, na qual achavam, no princípio, que o regime que resistiam era a criação de homem, não a pura vontade divina. Versículo 40. De maneira que faz bem a uns e mal a outros. Contudo, o efeito desse bem tem prazo de validade e vos deixa numa situação pior que a anterior, a qual o que foi adulterado faz bem ao ser humano e suas particularidades, mesmo sendo uma personalidade pública. Versículo 41. E com a adulteração contrária à natureza original do seu regime, que somente permite o uso de uma única personalidade, pública ou privada, tolera com dificuldade a parceria pública e privada, ainda que seja entre superiores, por ser possível concentrar renda nas mãos de poucos. Versículo 42. Ficando possível assim edificar as pessoas jurídicas pelo acordo ilegal firmado entre superiores, que tem um perfil público e desenvolve interesse popular para ganhar a população. E quem tem perfil privado desenvolve interesse particular de ambos. Versículo 43. Perante o regime livre, a parceria pública e privada é legal, tanto entre superiores como entre inferiores, porquanto todo ser humano tem o caráter público e o caráter privado, seja ele o grande, o pequeno, servo ou livre. Versículo 44. E deixar desativar um desses dois perfis é o desfazer humano, se escravizando a uma vontade presa, a um prazer criado, para vos dar direito apenas de atender naturalmente interesses alheios, em renúncia aos seus propriamente. Versículo 45. A adulteração com o uso da interpretação de outra lei é feito quando um direito particular é adquirido e sua origem não veio de sua lei. Por ela, deveria apenas ter o direito de atender interesses de parceiros ou populares. Versículo 46. O fazendo como escravo de desejo natural alheio, o adulterou o seu, em troca de um único salário, excedendo a personalidade pública e privada, e certamente atende ordem defendendo dois interesses, com uma única recompensa. Versículo 47. Os inferiores populares têm unicamente a obrigação a cumprir, não o direito exigido, pois a vossa lei não permite, e somente o regime livre garante direito a todos, de pensar nas suas obrigações e também nos seus objetivos particulares. Versículo 48. A adulteração desagrada na parceria. Os parceiros privados que perdem espaço com a interpretação que dá direito ao ser humano, que é tratado como uma máquina, que sempre deve estar disponível ao seu dono, e não precisa se recompor para a manutenção. Versículo 49. E que ficassem sempre à disposição de seus interesses particulares e nunca ter preocupação com seus próprios interesses, para não comprometer acordo ilegal feito na parceria. Primeiro, que é a própria lei que rege ambos não permite. Depois, a utilização de subordinado tem direito de exigir recompensa, pois exercer dupla função. Então, irmão, a gente concluiu aí mais um capítulo, né? É o capítulo 29 da parte A. Um acordo entre as leis que deve ser quebrado e refeito para reajustar a base. Mais um assunto importantíssimo, irmão. É assunto aí que você tem acesso a ele de graça, irmão. A riqueza. Só que você não pode usar ele na sua igreja. Por quê? Porque esses assuntos aqui estão todos já alinhados a um projeto de reforma na sua igreja. E você não aceitou essa reforma ainda, né? Então, se você usar ele, você vai usar só em parte. Aí você acaba adulterando todas as informações contidas aqui. Então, irmão, mais uma riqueza aí para você se enriquecer do nosso conhecimento, que nos foi revelado no período de 6/6/2002 a 12/8/2009. Eu agradeço a todos em nome de Jesus.